No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito chato, mas muito necessário. Os sintomas de um casamento infeliz. Infelizmente, todas nós, mulheres, né, somos cheias de sonho, pessoas que quando casam, casam com muitos projetos de vida, né? A grande maioria das mulheres casam pensando que o dia a dia vai ser muito melhor. E depois descobre que muita coisa não consegue mudar. E é muita frustração, é muito sentimento de impotência, quando já não sabe mais o que fazer, né? Quando às vezes até se tenta de tudo e nada melhora, nada muda. Mas vamos falar sobre isso hoje e vamos ver, né, quais são os maiores sintomas e os sintomas que repercutem em quase todo casamento quando está numa crise. Pois é, minha gente, estou doente, continuo muito doente. Eu creio que é uma alergia. A minha cachorra está soltando muito pelo e eu estou assim o tempo todo. Eu estava ausente de casa, estava no trabalho, eu não estava me sentindo assim. Mas o pé dentro de casa eu já sinto. Se eu estou no quarto assim, para onde eu vou? Eu não sei o que fazer. Limpa ela, faz, tira o pelo, né? Mas mesmo assim, ela me deixa desse jeito. E como a gente não vai se desfazer de um cachorro por causa de ou se cuida ou continua como está e espera passar essa fase. Pois é, então vamos para o nosso vídeo. Sintomas de um casamento infeliz. O primeiro sintoma é quando você se sente viúva de marido vivo. E como eu também estou falando para alguns amigos homens, quando você se sente viúvo de uma mulher viva, é uma sensação desagradável. Muitas reclamações sobre isso. Muitas pessoas se sentem assim, não sabem o que fazer. O segundo é a solidão a dois. A gente se casa, a gente quer alguém do nosso lado para que a gente tenha um parceiro, uma parceira, para a gente passear, para a gente dividir a carga, né? Se ajudar, crescer juntos, discutir também em alguns momentos, né? Mas ser parceiro. E quando você entra na fase de se sentir só, é uma situação muito difícil. E às vezes você não sabe nem o que vai fazer para mudar essa situação. Pois é, vamos continuar aqui. Mais alguns sintomas que eu fiz uma pesquisa muito bem feita para trazê-los, né? Porque algum desses, ou quem sabe, infelizmente até todos esses, alguém aí do outro lado esteja passando nesse momento. Ser invisível dentro de casa ou ser criticado o tempo todo. Ou você se sente que é como se você não existisse. O cachorro tem mais atenção, o gato tem mais atenção, o celular tem muita atenção, mas você se torna uma pessoa invisível. Muitas vezes, até se você quiser chamar a atenção, você vai ter que ser, como mulher ou como homem, atrevido demais para chamar a atenção daquela pessoa que está ali do seu lado. Aí muitas vezes as pessoas até reagem naquele momento, ou por misericórdia do outro, né, com tanta dó, ou é, vou fazer alguma coisa aqui para não ficar tão difícil, porque o tempo todo você é criticado, né? Você já imaginou é, tudo que você faz, nada está certo, nada está certo, nada é bom. Tem um momento até que aqui a gente sabe que no passado tem umas brincadeiras, né? Com as mulheres de cabelo louro, que hoje já não se usa mais esse tipo de brincadeira. Mas quem lembra dessas brincadeiras vai lembrar do que eu estou querendo dizer, né? Que hora que você se sente assim.
Olha que coisa ruim, meu Deus, quando a gente observa, né, que a outra pessoa não valoriza, busca sempre te rebaixar nas tuas atitudes. Às vezes, deixa eu dar um exemplo. Ontem eu vinha de Uber para mim, para minha casa de volta, peguei um Uber, um carro elétrico. E eu comecei a conversar com aquele motorista. Eu comecei a fazer pergunta a ele, ele me respondeu todas as minhas dúvidas, ele começou me explicando tudo, como era que funcionava, as vantagens. A gente nem chegou a falar de desvantagem, porque ele mostrou tanta vantagem em ter um carro elétrico. Eu lembro até da última palavra que ele me disse, quando eu fui me despedir dele, ele disse assim: espero que a senhora saiba decidir, tomar uma, né, seja feliz na sua decisão. Ele disse alguma coisa assim. Aí eu fiquei, tá bem, obrigada. Aí ele saiu. E aí você tem um bocado de dúvida, né, sobre por exemplo, um carro elétrico, né? Aí você termina pedindo, conversando com qualquer pessoa, que se você perguntar a qualquer pessoa vai te explicar, as mulheres não são tão fãs desse assunto. Mas, às vezes, uma pergunta desse tipo, dentro da tua casa, tu não sabe o que é isso, não? Ao invés de responder direito, né? De, olha, é assim, é assim, é assim, assado, eu sei disso, e daquilo. Não, termina fazendo uma pergunta do tipo assim, tu não sabe o que é isso aqui? Olha, eu vou dizer, viu? Que ninguém passe por essas coisas, né? Que ninguém passe por essas coisas, porque não foi para isso que Deus nos convidou, né? Para o casamento. Ele convidou para que nós fôssemos felizes. E aqui hoje a gente não está falando sobre felicidade, né? Estamos falando sobre os sintomas de um casamento infeliz. Você acaba de receber uma notícia, seja boa ou ruim, e ter que compartilhar com alguém porque não tem como falar com o seu parceiro. Isso já aconteceu com você? Pois é, já vi muita gente se queixar disso. Você recebe aquela notícia, deixa eu dar um exemplo. É, seu filho vai ser pai. Aí ele liga para você e te conta. Feliz, 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 feliz. Você desliga o telefone, radiante de felicidade. E o que é que você vai fazer? Imediatamente você quer contar aquela pessoa que está ali do teu lado, né? Imediatamente você quer isso. E aí a pessoa não faz nenhuma, não tem nenhuma atitude. Aí você faz o quê? Pega o telefone e liga para alguém contando aquilo ali, compartilhando, né? E fica uma situação chata, porque é um assunto que vai chegar, é um assunto da família, então é um assunto que depois vai chegar. E o filho, talvez sem querer, vai dizer assim: você não disse, né? Para parceiro, a parceira, e você fica, pensei que tinha dito, tentando disfarçar a falta de comunicação. Traição ou não traição? Ser traído deve ser assim algo muito difícil, mas uma outra dor é quando acontece de a traição não ocorre por alguns motivos. Eu até coloquei aqui, por conta da família, tem pessoas que não traem por causa da família, mas o desejo está ali, guardado, né, dentro de si. Aquela sonha, eu diria que às vezes até, como é que se diz, em pensamento, né, já traiu, e só quem sabe é Deus, porque a gente não vai saber nunca o que passa na mente da outra pessoa. Só Deus conhece nossos pensamentos. Mas sonha, né, parece que vive aquele momento ali, fica tentando ver uma solução, mas às vezes eu coloquei três coisas. Eu não sei se vocês acrescentariam mais alguma, mas eu coloquei, por exemplo, a família, a religião e muitas vezes prejuízo financeiro. Tem pessoas que pensam tanto nas finanças que não têm coragem de tomar uma decisão desse tipo. Ela se preocupa demais, né?
se eu fizer isso, vai acontecer assim, assim, estou preparado para isso, então é melhor não fazer. A traição, muitos acreditam que a traição de fato seria o fim. Outros não traem, mas agem como se desejasse qualidades de outra pessoa, não é? Então, assim, é a mulher que sonha com esse cara sou eu, por exemplo, e a realidade dela não tem nada a ver com esse cara sou eu. Eu diria que esse cara sou eu, ele vive apenas na música, né? A gente sabe que só se encontra esse cara sou eu na música. A mulher perfeita, a mulher perfeita, você também vai encontrar. Às vezes é uma boa dona de casa, é uma mulher digna, honesta, é uma mulher muito trabalhadora, né? Uma mulher que faz tudo, amorosa. Ela tem N qualidades boas, mas ela não é perfeita. Ela nunca vai ser perfeita. E muitas vezes até a gente pode pensar que vive no prejuízo, porque o que eu converso com mulheres que se queixam, né, da falta de gratidão pelo que fazem é muito. Se você for fazer o bem ao seu cônjuge, principalmente as mulheres, se for fazer o bem ao seu cônjuge, pensando em receber elogio ou gratidão, meu amor, você vai ficar no vácuo, porque é muito difícil isso acontecer. São pouquíssimas histórias de pessoas que reconhecem o valor do outro, né? E vice-versa, porque, de fato, muitas vezes eu me alinho e falo mais um assunto voltado mais à mulher, mas a gente sabe que também tem muita mulher ingrata. E, às vezes, em alguns momentos, até aquela que é a perfeita, que é muito boa, muito dedicada, também se torna ingrata, porque tem hora que se cansa, né? Um outro motivo, né? Um outro sintoma é quando as conversas viram discussões, ou não se, ou até nem se discutem mais. Às vezes você já tratou tanto aquele assunto, outro assunto, e toda vez o assunto está indo para um caminho que é desagradável. Você percebe quando aquele assunto não vai ser resolvido. Você fala, né, daqui a pouco você está vivendo um problema novamente, e infelizmente um dos parceiros não se toca, não não percebe o erro que está cometendo. Então chega um momento que começa com discussão. Eu diria que primeiro vem as discussões. Começa aquele bate-boca, né? Aquele você fez isso, você deveria ter feito aquilo, e começa aquele atrito. E depois começa o silêncio. Quando um assunto é levado, né? Colocado, vamos botar assim, colocado na mesa, e você percebe que o clima não vai ser bom, o que é que você faz? Imediatamente recua, né? Eu diria até que é uma estratégia recuar, né? É uma estratégia silenciar e encerrar aquela conversa, porque você já sabe, não vai dar em nada. Isso é um sintoma, porque quando o casamento está bem, as pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de discutir um assunto, de decidir um assunto em família, né? E quando parte para essa situação, é porque ali já está contaminado, a coisa já tá num nível assim, indo longe demais, vamos chamar. Por fim, quase não tem mais sexo. E quando enfim acontece o sexo, você tem até a dúvida, né? Se foi por necessidades fisiológicas ou se foi porque tem que acontecer. Mas você percebe quando você tem uma relação sexual que foi planejada, que foi pensada, né? Você percebe, porque tem algo que acontece anteriormente. Eu acho que eu já falei até isso em outro vídeo, né? Que os homens deveriam ser mais inteligentes, né? Quando eles tiverem
a fim de uma relação sexual. Então, de manhã, quando ele sai de casa, ele já passa o dia tratando aquele assunto. Né? Ele conhece a mulher que tem, ele sabe o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode, durante o dia, enquanto ele está ausente, o que é que ele vai fazendo para quando ele chegar em casa, o fogão a lenha está aceso. Né? Eu já falei isso em um outro vídeo. E, de repente, uma pessoa te tocando, e você não sabe se você diz sim, se você, o famoso, abre as pernas, ou você diz não, isso aqui não vai acontecer. Você nunca sabe. Porque o correto é você não, pela Bíblia, é você não negar. Né? Teu corpo não é mais teu corpo, é o corpo do outro. Então, o correto não é mais você negar aquilo ali. Mas, por outro lado, também vem o, meu Deus, é só para isso que eu sirvo? É isso, né? É só isso aí? É assim que se tem uma relação? Se tivesse apaixonado, faria dessa maneira? Né? Aí eu coloquei aqui, não é apenas a questão sexual, né? Às vezes não existe mais no relacionamento beijos, não tem abraços, não tem carinho. Né? Quando a gente casa logo no início, uma coisa que não dá para deixar passar. Você tá ali lavando os pratos e aí o marido chega e começa a te seduzir, te agarra e puxa para lá. E às vezes você olha, uma panela já queimou, você corre para socorrer a panela, você não sabe se você continua ali naquele fogo ou se você corre para salvar a panela. E na maioria das vezes você faz o quê? Deixa a panela para lá, né? Vamos seguir aqui em frente. A panela é outro departamento, né? E depois tudo isso vai acabando, né? Tem um momento que essas coisas vão acabando quando o casamento ele começa, quando o casal não está feliz, né? Chega de viagem, o marido ou a mulher chega de viagem, encontra o outro e não tem nada para ser feito. Não abraça mais, não chega brincando, né? Oi, e aí, sentiu minha falta? Tava doido para chegar em casa. Essas coisas, né, que deixa o outro feliz, alegre de saber que, né, havia uma falta, né? Havia uma falta. Aí ali o casamento, né, o relacionamento já começa a dar aquela aquecida e você quer corresponder, fazendo o melhor. A mulher vai para a cozinha preparar alguma refeição, porque o marido estava viajando, chegou, ela quer dar o seu melhor a ele, né? Porque depois ele também vai retribuir. Quem sabe ele trouxe alguma coisa que comprou na rua pensando nela, né? Mas às vezes é um silêncio que você nem sabe o que fazer. Para resolver isso no casamento, algumas pessoas tentam dialogar, que é o correto, buscar o diálogo sempre. Mas também tem momentos que o diálogo já não tem mais como acontecer. Outras terapia de casal, muito importante, é muito importante. É importante você usar todos os recursos. Eu digo que é melhor você poder dizer assim, eu fiz de tudo para salvar, para continuarmos, do que você pensar, eu desisti. Uma viagem, e principalmente, né, buscar o Senhor, porque o Senhor, só Ele pode fazer. Tem coisas que só Deus faz. Mas a verdade é que nada vai funcionar se um não quiser. Então, se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, peço teu like. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então eu peço teu like, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, faça alguns comentários. Se você acha que o meu relato aqui faltou algumas observações, coloca, né? Passa para mim, quero ouvir você. Afinal de contas, né? Eu sou uma pessoa que eu converso muito com mulheres casadas, principalmente. Aconselho que posso. Então, assim, manda, né? Tua sugestão, manda. Foi um prazer estar com vocês de novo nesse vídeo. E que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração.